Bom dia a todos. Gente, sempre um prazer a gente nos encontrar mais uma vez, nas manhãs frias, nas manhãs quentes, mas o importante é nós estarmos juntos aqui, um olhando para o outro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que participaram da nossa festa julina ontem. Gratidão, gratidão, foi um sucesso. A gente fez uma confraternização linda e ainda atingimos o nosso objetivo, né? Então, a gente só tem a agradecer a presença de cada um. Agora, sem mais delongas, não tem mais nenhum aviso para fazer. Vamos para a abertura da nossa palestra de hoje. Vou começar dizendo assim, é uma poesia que foi tirada da... Eu procurei o autor, né, porque estava lá como desconhecido, e disse que foi um resumo da poesia da misericórdia. Tá? Então diz assim: Senhor Jesus, que a tua luz afaste as trevas dos nossos caminhos, trevas projetadas por nós mesmos. Que a tua intuição nos inspire, nos guie na decisão que devemos tomar a cada dia. Senhor Jesus, que nós não sejamos instrumento do mal para ninguém e que a tua bondade nos faça ser melhor do que somos. Senhor Jesus, que o perdão nos incline à misericórdia para com os nossos semelhantes e para com nós mesmos. Senhor Jesus, que o amor seja a nossa única ferramenta de trabalho neste momento da nossa trajetória evolutiva. E assim, já na presença do Mestre Jesus, vamos nos serenando e colocando-nos naquela certeza de que somos filhos individuais do Pai que nos ama indistintamente. E que se viemos à tua presença, Senhor Jesus, é porque sabemos que o Senhor tem muito a nos ensinar. Gratidão, gratidão por ter chegado aqui de livre e espontânea vontade, através das nossas decisões de conhecimento e aprendizado. Mestre amado Jesus, permita que os bons amigos espirituais inspire e ampare o Miguel Moura, que fará a lição de hoje. E permita também que cada um de nós, ao aprender a lição, compreender, tenhamos coragem de sair e colocar em prática
as tuas lições de amor. Em teu nome, em nome da espiritualidade amiga e em nome de Deus, nós pedimos permissão para iniciar os nossos trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje é uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos nessa manhã fria. Hoje aqui em um número reduzido de pessoas, mas como o próprio Jesus disse, se tiver 2, 3, 4 pessoas, se nós estivermos no nome dele, em nome do seu reino, ele estará aqui conosco. E hoje o assunto da nossa manhã, da nossa conversa, da nossa reflexão, é um assunto muito bonito e muito importante, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 4, que trata sobre a realeza de Jesus. Esse texto de Kardec é muito pequeno, é um parágrafo só. Então, além de falar sobre a realeza de Jesus, hoje o nosso objetivo é falarmos sobre o reinado, sobre o rei que é Jesus. Qual será a realeza e como será que é o reino do Cristo? Como disse Lucas no seu Evangelho, nas palavras de Jesus, pessoas de todos os tipos, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, pessoas das mais diferentes crenças, etnias, todos poderão participar e ocupar os seus lugares na mesa do reino de Deus. E é pensando nesse reino de Deus, que é a festa de todos os povos e de todas as pessoas, hoje o nosso papel aqui é tentar compreender esse rei que foi Jesus entre os homens. E eu gostaria de começar fazendo uma pequena introdução a uma imagem que eu acho que quase todos nós já conhecemos. Quando nós entramos nas diferentes doutrinas cristãs, sejam elas católicas, protestantes e inclusive dentro do meio espírita, nós somos apresentados ou a esse desenho, ou desenhos parecidos, ou nós somos descritos a um Jesus muito parecido com esse. Um Jesus que está sendo coroado com uma coroa de ouro, com joias preciosas. De um Cristo que está vestido com um manto luxuoso, muito comum dos romanos. De um Cristo que, não nesse retrato, mas ali os anjos seguram para ele o seu cetro, que representa o seu poder acima de todos os reinos, de todos os homens. De um Cristo que em outros desenhos, inclusive desenhos espíritas, que segura nas suas mãos o planeta Terra. Por mais que nós espíritas muitas vezes não chamemos Jesus de rei, nós ainda temos aquela ideia de Jesus como um governador do nosso planeta, daquele que tem as rédeas dos planos divinos de todos os espíritos em suas mãos. E a pergunta que eu gostaria de fazer, olhando para essa imagem, é a seguinte: será que essa representação de um Jesus coroado de ouro, vestido de forma luxuosa, com um cetro poderoso, será que esse Jesus combina com a realidade do Jesus histórico, do Jesus que a ciência, do Jesus dos fatos, do Jesus que a história tenta entender, e até mesmo do Jesus dos evangelhos? Será que essa representação do Cristo parece com aquilo que Jesus fez, disse e viveu no evangelho? E é pensando nisso que hoje nós vamos tentar responder essas perguntas. E eu começo com uma pequena explicação, que falar sobre o reino não é uma tarefa fácil. Porque, primeiro, o reino de Jesus foi proclamado há 2000 anos atrás. E em 2000 anos muitas coisas se perderam. Ao mesmo tempo, reino, realeza são palavras que implicam nas questões políticas e na organização de uma sociedade. Onde há um rei, onde há um reino, há um grupo de pessoas em um determinado grupo político. Então, quando nós falarmos hoje sobre esse reino, essa organização de sociedade, nós não vamos estar falando de partidos, mas nós vamos estar falando daquela política que é a da filosofia, da reflexão, que o próprio Kardec quis explicar e quis debater nas suas obras. E como referências para essas explicações, e quando for falar sobre essas obras eu vou deixar mais claro, eu usei dois livros que eu acho importante de falar aqui no começo. O primeiro é um livro quase que desconhecido, ainda mais hoje no nosso meio espírita, escrito por Eusínio Lavini, um espírita da Bahia, que foi prefeito de Ilhéus e que, durante o tempo, as suas obras foram sendo deixadas de lado e a sua pessoa também foi sendo esquecida, porque nos seus livros ele debatia de forma clara sobre as questões da política, das guerras que aconteciam na época, sobre como surgiu a FEB na década de 50. Então, nesse livro aqui, Os Espíritas, ou Os Espiritualistas perante a Paz e o Marxismo, ele vai falar sobre comunismo, sobre socialismo, vai falar sobre sociedade, sobre política, e tentar falar sobre a ciência, sobre a religião e sobre o espiritismo. E esse livro traz algumas críticas interessantes
que nós vamos falar um pouco mais para frente. E o segundo livro é um livro mais brando, mais poético, escrito por Herculano Pires em 1967, que é O Reino, que traz referências bíblicas muito bonitas sobre como era o reino de Jesus. Tendo isso em vista, então, vamos começar do começo, da fonte, que é o texto de Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse, é um parágrafo muito curto que Kardec vai tratar da realeza de Jesus. Kardec vai começar o seu texto com um versículo que todos nós conhecemos. Que o reino não é deste mundo, começa Kardec, nós todos já sabemos. E Kardec vai dizer que nós sabemos disso porque em relação ao poder temporal, o poder das circunstâncias, perante a posição dos coroados da terra, o reino de Jesus e a sua realeza são imperecíveis, jamais passarão, porque a sua grandiosidade não esteve nas ações, ou num trono, ou num cetro. A grandiosidade daquilo que Jesus trouxe está na sua mensagem, na sua palavra, no seu ensinamento moral de amor que ele espalhou entre os homens na terra. E então Kardec faz uma reflexão que eu coloquei aqui com as minhas palavras, mas que eu achei muito bonita e muito interessante. Para que Jesus precisaria de um trono ou de súditos? Para que Jesus precisaria do título de rei ou então do título de governador? Se esse poder é um poder efêmero, passageiro, que os homens esquecem e depois maldizem ao longo dos tempos. Porque o reino do Cristo e o seu poder está no amor, e por isso o seu reino ficou até hoje entre nós, porque é um reino diferente, um reino que não é deste mundo. E Kardec termina o texto da mesma forma que começou: meu reino não é deste mundo. E essa passagem é uma passagem enigmática, misteriosa, e há 2000 anos os cristãos, os espíritas, os protestantes, os católicos se perguntam o que Jesus quis dizer com isso. Será mesmo que o reino não era deste mundo? E se o reino não era deste mundo, então o que seria o reino do Cristo? Como a gente poderia entender um reino que não é desse mundo? E então é sobre essa passagem tão misteriosa, para tentar responder o que seria então esse reino, que nós vamos entrar nos evangelhos. Mas é importante dizer outra coisa também. Quando nós falamos sobre Jesus, nós temos dois Jesus. Nós temos o Jesus da fé, o Jesus teológico, e que muda de crença para crença. Um Jesus que deve ser respeitado e é um Jesus subjetivo, que cada pessoa tem o seu entendimento. Eu posso entender Jesus com a minha fé de um jeito, a Chiquinha pode entender de outro, vocês todos podem entender de outra forma, e é natural. Mas quando nós falamos da história, da ciência, que foi o que Kardec quis olhar, na sua época ainda não existia esse debate, nós temos o Jesus histórico. Esse Jesus é o Jesus que viveu entre aqueles homens, o Jesus que era um camponês, o Jesus que proclamou um reino entre aquelas pessoas. E os historiadores, em consenso, afirmam que o reino de Jesus era mais do que uma proposta de uma religião. Jesus falava de um reino que era político, que era social, que era econômico, porque Jesus estava ali, diante de um império que matava, que dominava, que perseguia, de um templo que maldizia, separava, excluía as pessoas. E diante de uma realidade tão ruim, Jesus quis fundar um reino diferente, um reino de Deus, um reino de fé, um reino de amor, mas um reino que mudava a condição material daquelas pessoas. E dentro dos evangelhos nós temos isso. E esse versículo é interessante, porque só um evangelho fala sobre essa passagem, que é o evangelho de João. Em nenhum outro evangelho nós temos a informação de que o reino não é deste mundo. O único evangelho escrito 100 anos depois, por gregos, não pelos discípulos de Jesus, é esse que trata que o reino não é deste mundo. Então, olhando para os evangelhos, e eu escrevi todas as referências do Novo Testamento, vamos olhar para o reino de Jesus. O que foi esse reino? Quando Jesus, então, inicia a sua missão entre os homens, ele tinha um objetivo muito claro. Ele estava aqui para fundar o reino de Deus. Claro, intuído, amparado, no nosso entendimento, pelo amor, pela espiritualidade amiga. Só que Jesus tinha alguns problemas nessa sua missão. Primeiro, Jesus era um homem muito pobre, era uma pessoa muito simples. E Jesus sofria na pele, no seu cotidiano, os constrangimentos da violência e da opressão do Império Romano. Porque Jesus não era um poderoso. Jesus não sabia ler, Jesus não sabia escrever. Jesus era somente um camponês que nasceu em Nazaré, uma cidade que as pessoas viam com maus olhos. Então Jesus, por conhecer muito bem essas dores, por ser violentado por esse império, ele vê aquela realidade e se indigna e chora pela dor dos seus irmãos. Quando Jesus vê que naquela realidade
tinham famílias inteiras passando fome, Jesus se entristece. Quando Jesus via que existia em Nazaré crianças morando na rua, Jesus chorava. Quando Jesus via que famílias empobreciam enquanto os poderosos, os sacerdotes, os romanos enriqueciam às custas do povo, Jesus se indignava. E então Jesus olha para aquela crueldade daquele tempo, olha para aqueles poderosos estando numa boa condição e decide: eu tenho que fundar um reino diferente entre os meus irmãos. Eu tenho que acabar com essa dor que os meus irmãos sofrem e que eu também sofro. E aí, uma passagem mítica, mitológica, mas muito bonita do Evangelho de Lucas, narra que Jesus então entra na sinagoga de Nazaré. E então está ali aquelas pessoas, como nós estamos aqui hoje, e nas cadeiras daquela sinagoga estavam os mais sujos, os mais imundos, os trabalhadores rurais, os doentes, os aflitos, as pessoas que ninguém queria por perto. Então Jesus olha para aquelas pessoas e lê um versículo de Isaías. Então Jesus diz: o amor de Deus, que é o nosso Pai, me inspira a fundar um reino novo. Um reino que trará vista aos cegos, que libertará os cativos, que trará liberdade aos oprimidos. E eu, então, fundarei esse reino entre todos vocês. E aquelas pessoas que não tinham ninguém por elas, ficaram espantadas com aquilo que Jesus dizia, porque ninguém nunca tinha falado aquilo para aquela gente toda. Então, ao mesmo tempo que aquela gente pobre e suja ouvia o que Jesus falava, os religiosos e os poderosos também ouviram. Mas eles riram de Jesus, porque onde já se viu um camponês, uma pessoa pobre, uma pessoa que não sabe ler e escrever, fundar um reino? Então eles disseram que Jesus estava ficando maluco, que Jesus era só um idealista, que Jesus era um grande sonhador, que Jesus era muito utópico. Mas uma verdade que eles disseram era que Jesus era um sonhador. E Jesus era mesmo um grande sonhador, porque ele sonhou com um reino de paz, um reino muito perfeito, impossível para aquela realidade. E Jesus, sendo um grande sonhador, quando nós temos sonhos verdadeiros, ninguém, seja os vendavais, os obstáculos, os poderosos, ninguém consegue fazer com que a gente não alcance esses sonhos. E Jesus lutou pelos seus sonhos. Claro que no começo Jesus estava sozinho. Mas conforme ele falava, proclamava, dizia para aquelas pessoas, a multidão se aconchegava ao seu redor. E quem era essa multidão? Nos diz os 3 evangelhos, de Mateus, de Marcos e de Lucas, que foram um povo excluído e oprimido, que ninguém queria por perto. Foram os pescadores, as prostitutas, os publicanos, os mais pobres, os aflitos, os doentes, os insanos, os impuros, e toda essa gente que ninguém gostava, que os religiosos tinham nojo, que os poderosos gostavam de pisar, estavam ao lado de Jesus. E então, essas pessoas estavam com ele, porque quando Jesus falava, ele falava como ninguém. Jamais, fossem os sacerdotes ou os poderosos, tinham falado da dor daquela gente. Ninguém tinha olhado para eles e dito: vocês não podem viver nessa condição de pobreza. E Jesus olhou para aquela gente toda e decidiu combater os seus inimigos. Jesus falava para aquelas pessoas que os inimigos dele e deles eram a fome, a miséria, a violência, as leis injustas e a religião opressora e o dinheiro que explorava e que escravizava aquela gente. E ao mesmo tempo, Jesus, sendo um grande de um revolucionário, dizia para aquela gente: eu então vos darei as armas para que nós persigamos esses nossos inimigos. E as armas de Jesus eram o amor, a fraternidade, a concórdia, a união. E Jesus dava, distribuía essas armas para aquela gente. E logo, Jesus tinha mesmo fundado o seu reino. Um reino que não era mais o reino da exclusão ou da exploração. O reino que partia da inclusão e do amor. E desse anúncio, Jesus decidiu constituir os seus fundamentos, as leis, os princípios que iam reger aquela nova sociedade que ele formava. Então, o seu primeiro passo foi construir aquele reino de fato. E então a gente tem essa questão: o reino não era desse mundo. De fato, o reino de Jesus não era igual os reinos que tinham naquele tempo. Porque o reino de Jesus foi totalmente diferente dos reinos que um dia o egoísmo e os interesses dos homens quiseram fundar. Diante do Império Romano, brutal, violento, perseguidor, o reino de Jesus era um paraíso para aquelas pessoas. Diante dos reinos dos religiosos, que colocam Deus como um juiz no meio dos homens, Jesus falava que Deus era um pai que ama. E diante de hoje, há 2000 anos depois,
diante de um sistema que continua nos oprimindo, um sistema que põe o capital, o dinheiro acima de tudo, um sistema que explora as pessoas, que vende a força física dos trabalhadores, um sistema baseado na destruição, o reino de Jesus ainda parece um sonho que nós precisamos alcançar. E perante essas formas egoístas, o reino de Jesus é o seu completo oposto. Porque Jesus não exclui, não separa, não condena ninguém. Jesus, pelo contrário, dá espaço e dá lugar para os oprimidos. Os reinos da terra lutavam pelos interesses daqueles que podem mais, mas Jesus lutava pelos interesses daqueles que nada podem. Porque Jesus garantia que a sociedade fosse uma sociedade completamente transformada. E no seu reino, então, só existia uma lei. A lei não era a lei do mais forte. A lei não era daquele que manda mais ou daquele que tem mais dinheiro. A lei era daqueles que mais amavam. E dessa lei nova, do amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, outros princípios surgiram. O princípio da igualdade, da solidariedade, da união, do sacrifício e, finalmente, a paz que aquela gente tanto esperava. E foi então, pensando na lei do amor, que Jesus deu um primeiro passo para acabar com as dores da sua gente. Aquelas pessoas tão pobres, sem nada, tão miseráveis, não tinham recursos. E então Jesus olhava para aquele tantão de gente diferente que chegava até ele, fossem eles publicanos ricos ou os mais pobres, fossem então os religiosos, os fariseus ou os romanos, tanta gente diferente, Jesus olhava e dizia: bom, no meu reino não há divisões, todos são iguais, e assim todos podem participar do meu reino. Jesus disse: é pobre, é aflito, é um mendigo, você é manso, é pacífico? Pois bem, você já tem parte no meu reino. Agora, você é rico? Pois bem, também pode fazer parte do meu reino, desde que abandone os seus privilégios, as mesquinharias e reparta aquilo que tens com os que nada têm. Herculano Pires fala no livro do Reino algo muito bonito, que Jesus não era contrário à riqueza. Na verdade, Jesus queria que todos pudessem ter riqueza, que todos fossem ricos, ricos de dinheiro, ricos de condições, ricos de amor. E então, para poder fazer parte do reino, todos tinham que poder ser ricos, ricos em comunhão uns com os outros. E o reino de Jesus era tão extraordinário, muito diferente dos reinos do seu tempo, porque era impossível imaginar um reino onde as mulheres tivessem participação. E no Evangelho de Lucas, o evangelista escreve a lista das mulheres que ajudaram Jesus a construir o seu reino. Era inimaginável que as crianças fossem grandiosas num reino da terra, porque as crianças eram largadas pelos poderosos. Mas Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o meu reino. E nesse reino de Jesus, homens, mulheres, crianças, todos podiam ser iguais uns aos outros. Depois que Jesus instaurou a igualdade entre aquelas pessoas, ele quis garantir a solidariedade e a união daquela sua gente. Mas como Jesus faria isso? Como poderia, se no seu reino tinha judeu e samaritano que se odiavam? Como ele podia fazer isso se tinham pessoas de cores diferentes, pessoas de crenças diferentes, pessoas com condições financeiras diferentes? A resposta para isso, para Jesus, era algo muito simples, muito lógico. Você é judeu? Você é samaritano? De que importa? Simplesmente ama ao seu próximo. Você tem uma crença específica? Nada importa, nada interfere, desde que você ame uns aos outros. A sua cor de pele, a sua condição social é diferente da do seu próximo? Nada nos impede de amar. E foi dizendo que nada nos impedia de amar que Jesus constituiu um reino com duas novas leis. O nosso propósito dentro daquele reino não era de perseguir ou de tirar vantagem dos nossos irmãos. Pelo contrário, a lei do reino era contribuir com o avanço do outro. Na lei que Jesus construiu, do façais aos outros o que queres que te façam. E assim dentro do reino não tinha roubo, não tinha morte, não tinha assassinato, porque ninguém fazia algo que ofendia o seu próximo. Ao mesmo tempo, todos trabalhavam uns pelos outros, trabalhavam no material e no espiritual, porque a lei do reino era a cada um conforme as suas obras. Tudo isso fazia com que as pessoas vivessem em um constante sacrifício,
Mas não um sacrifício vazio como faziam os fariseus. O sacrifício de se entregar pelo interesse geral, pelo interesse do coletivo. Alegria, nós só poderemos estar alegres quando não houver nenhum irmão padecendo. E era isso que diziam os adeptos do reino. Em um mundo de solidariedade, de igualdade, de sacrifício e de amor. Mas o que Jesus estava fazendo era muito complicado. Onde já se viu? Jesus só estava falando de amor, mas falar de amor é muito perigoso, ainda mais há 2000 anos atrás no Império Romano. E fácil, Jesus conquistou inimigos terríveis. O primeiro dos seus inimigos foram os fariseus e os religiosos. Eles, que adoravam falar em nome de Deus, foram os primeiros a atacar Jesus. Eles olhavam para Jesus e diziam: Jesus é contra a grandiosidade do templo de Deus. Porque Jesus, ao invés de pregar em uma sinagoga, Jesus prega na natureza. Jesus, eles diziam, para pôr medo naquelas pessoas. Jesus é contrário à família tradicional, essa que nós temos. Porque Jesus aceita todo tipo de família. E porque Jesus diz que não existe diferenças de sangue. Porque Jesus disse que fossem os seus pais ou seus irmãos, na verdade, os seus pais e seus irmãos eram aqueles que estavam ali em torno do seu reino. Os fariseus também diziam que Jesus odiava a casa de Deus, porque Jesus dizia que era inadmissível, dentro de um templo, a fé ser explorada, ser usada como moeda de troca. E expulsou, indignado, aqueles que tentavam fazer com que os mais pobres dessem tudo em nome de uma fé vazia e exploratória. Ao mesmo tempo, depois desses fariseus, que achavam que Jesus era um homem odioso, que era contra o templo, que era contra Deus, vieram outros inimigos talvez piores, os governantes e os poderosos. E usando as palavras de hoje, eles diziam primeiro que Jesus só podia ser um anarquista, porque Jesus não queria Estado, não queria nação, não queria governo, porque o reino de Jesus não tinha fronteiras, porque no reino de Jesus não tinha rei. Diziam também que Jesus só podia ser um comunista, onde já se viu um homem dizer que não precisa de dinheiro, um homem dizer que as pessoas tinham que viver em comunhão, um homem dizer que as pessoas tinham que dividir aquilo que elas tinham. Então os poderosos, no alto do seu cargo, dentro dos palácios, diziam: Jesus é um subversivo, Jesus é um revolucionário, Jesus é um homem perigoso. Mas tudo que Jesus tinha feito era amar os seus irmãos. E por esses motivos, por amar muito as pessoas e por ter libertado aquela gente das classes, da exploração, da religião opressora, os sacerdotes, os religiosos, os governantes, os banqueiros, todos eles se juntaram para pôr um fim em Jesus, para matar Jesus. Eles diziam que eles estavam matando Jesus porque eles queriam proteger o povo, porque eles queriam proteger e honrar a Deus, porque eles estavam dominando e cuidando da ordem das coisas. Mas a verdade é que eles não estavam matando Jesus porque eles queriam que Deus se agradasse ou que o povo fosse liberto. Eles estavam matando Jesus porque eles tremiam de medo, e até hoje tremem de medo, quando escutam falar do reino do pobre Jesus de Nazaré, um homem paupérrimo, miserável. Porque no seu reino não tem rei, não tem coroa, não tem tirano, não tem burguês. E o povo, quando viu Jesus sendo crucificado, chorou a sua morte, porque foi o único homem que olhou e cuidou daquela gente. E até hoje os homens sonham com o reino de Jesus. E se passaram 2000 anos. 2000 anos se foram, e aqueles mesmos poderosos que mataram Jesus disseram que o reino que Jesus sonhava era o reino que eles queriam para todos nós. E o reino de Jesus fica na nossa memória. E Herculano Pires, no seu livro do Reino, vai falar que os homens sonharam tanto com esse reino de Jesus que muitos atalhos surgiram ao longo do tempo. O reino de Jesus foi construído de uma forma tão bonita, tão perfeita, e aquela gente de fato fez com que o reino existisse naquela materialidade que eles podiam, que filósofos, sociólogos, pensadores, religiosos, muitos homens sonharam com caminhos para alcançar o reino. Herculano vai dizer que um dos homens que sonhou com o reino foi Carlos Magno. Carlos Magno, num tempo de barbaridade, conseguiu construir um império onde ele começou a criar escolas, onde criou universidades, um império onde tinha arte voltando a surgir. Um império, claro, que não era nada parecido com o reino, mas que Carlos Magno sonhava poder fazer algo em nome do reino do Cristo. Um homem que eu acrescento na lista de Herculano é Santo Agostinho.
No tempo em que a Igreja Católica dominava, Santo Agostinho escreveu um livro chamado A Cidade de Deus. Nesse livro ele dizia que a cidade de Deus é aquela que vem depois da morte. E aí Santo Agostinho diz que, na verdade, o reino que Jesus prometia era depois das nossas vidas e que nós só vamos alcançar se vivermos a lei de Deus e a lei da Igreja. Outro homem que Herculano diz foi Rousseau, um filósofo que imaginou um Estado, uma sociedade baseada na igualdade, na fraternidade e na liberdade dos homens. Mas o reino do Rousseau não alcançava a grandiosidade do reino de Jesus, como disse Herculano. Outro homem que o Herculano põe na lista foi Karl Marx, um sociólogo alemão que era ateu, que não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus, não acreditava em espírito, não acreditava em nada. Mas diz Herculano que foi um dos maiores profetas do reino. Isso porque ele sonhou com uma sociedade sem rei, sem reino, sem Estado, sem opressão, sem violência. E outro homem que eu acrescentei na lista do Herculano foi o próprio Kardec. Porque quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos e as outras obras, ele estava em um momento em que o mundo estava mudando. E ele acreditava fielmente que o Espiritismo marcaria um tempo novo na história dos homens. Que o Espiritismo ia mudar toda aquela sociedade e que ia instaurar o mundo de regeneração na Terra. E esse mundo nada mais era do que a construção do reino entre os homens. E mesmo assim, nenhum desses homens alcançaram ainda o reino. Cada um teve as suas opiniões. Uns acreditavam que o reino se alcançava com as urnas, outros acreditavam que o reino começava dentro de nós. Outros achavam que era preciso esperar a morte para alcançar o reino. Outros ainda diziam que a gente precisava pegar em armas e lutar pelo reino. Mas cada um deles não fizeram um caminho, fizeram atalhos para o reino. Alguns homens, em nome desse mesmo reino de amor e de igualdade, mataram, disseminaram o ódio e promoveram a desgraça e deram espaço para os homens que mataram Jesus. E mesmo assim, o reino, com seus vários atalhos, permanece distante dos homens. O reino ainda continua um sonho daqueles que querem uma sociedade melhor. Então, Herculano vai dizer que nós podemos construir o reino e ele vai trazer a sua contribuição muito interessante. O que Herculano vai dizer, a primeira reflexão que ele faz no livro, é que todos nós podemos fundar um reino. Jesus era um carpinteiro, era um pobre, e mesmo assim ele fundou um reino entre os homens. A grande diferença é qual reino que nós estamos fundando ou qual reino nós estamos ajudando a fundar. Será que nós estamos fundando o reino de amor, de igualdade, de união que estabeleceu Jesus? Ou estamos vivendo as nossas vidas construindo os reinos pequenos dos homens? O reino do ódio, da intolerância, do preconceito, da exclusão, o reino da nossa omissão, da nossa descrença. Herculano vai dizer que o grande impasse para se construir o reino é dentro de nós, quando nós estamos construindo outros reinos difíceis de serem demolidos. E aí Herculano vai dizer que para ele, o caminho certeiro para construir o reino começa dentro de nós. Inspirado, claro, no que disse Kardec também, ele vai dizer que há 3 passos para se construir o reino. Primeiro, nós precisamos transformar o nosso íntimo, seguirmos os princípios e as leis do reino de Jesus, mudarmos os nossos corações e as nossas vidas. Mas isso aí, ele vai dizer que não é suficiente. E ao mesmo tempo que a gente transforma o nosso íntimo, ele fala que a gente precisa transformar o mundo. E como a gente transforma o mundo ao mesmo tempo que transformamos a nós mesmos. Ele vai dizer que para transformar o homem e o mundo só tem um caminho. E aí vem o terceiro tema da tese do reino, que é, usando a educação, mostrar entre nós, para os nossos próximos, como se constrói o reino. Herculano, que era um professor excelente, que era um homem sábio, um grande filósofo, acreditava que a educação que o Espiritismo contribuía era uma educação ativa, uma educação em que nós ensinamos agindo e exemplificando. Não adianta nós tentarmos converter as pessoas para a palavra do reino, não adianta nós tentarmos impor às pessoas as nossas opiniões, porque isso não é construir o reino. Muitas vezes, será que nós estamos de acordo com as nossas palavras? Herculano vai dizer que nós precisamos dar o exemplo, como fez Jesus. E ele vai dizer que isso é uma coisa muito difícil, porque todos os dias nós precisamos refletir no reino e ter uma decisão forte, a de construir o reino todos os dias. E aí no final do seu livro, ele vai escrever um capítulo maior e ele vai deixar 10 mandamentos do reino. São mandamentos bonitos, são coisas interessantes. Ele vai falar que nós precisamos todos os dias, quando acordar, pensar no reino,
fazermos os nossos corações puros, transformarmos as nossas vidas no exemplo do reino, coisas que nós já estamos habituados a ouvir dentro das casas espíritas quando nós falamos da reforma íntima. E ele vai dizer que a luta do reino é pacífica e que o nosso manual de ação é através do que ele chamou de espiritismo social. Um espiritismo que não é tão religioso, um espiritismo que olha mais para as questões do mundo, um espiritismo que ele vai falar que foi feito por Kardec, por Leon Denis, por Cosme Marinho, pelo próprio Herculano e outros grandes homens que pensaram o espiritismo social. Mas eu acredito que a tese de Herculano tem um pequeno empecilho. E Kardec também não conseguiu fugir dessa dificuldade, o individualismo. Como nós podemos construir esse reino se nós estamos focando numa construção individualista? E aí entra o livro do Eusínio Lavini. Então, antes de falar sobre a sua crítica, eu gostaria de dar um pouco mais de contexto sobre esse espírita que foi apagado na história. Primeira pergunta, quem foi esse autor? Como eu disse anteriormente, Eusínio Lavini, ele foi um homem que teve uma vida longa, ele morreu na década de 70, mas teve uma vida muito longa, e foi um grande espírita ali na Bahia, e foi um espírita que esteve em contato com outros grandes espíritas do seu tempo. Ele trocava cartas com aqueles que fundaram a FEB, ele escrevia artigos e publicava no Reformador da Federação, mandava artigos para a USE, mandava para a FEESP, ele escrevia livros sobre o espiritismo, e ele, como prefeito, fundou escolas, fez estradas, mudou a condição social que havia na sua cidade, que era Ilhéus, e ele também fundou um centro espírita muito diferente, que ele chamava de Centro de Cultura Espírita, uma proposta muito interessante. Mas, mesmo ele tendo uma obra tão cheia e tão rica, ele foi deixado de lado e não se fala dele porque ele incomodava muitas pessoas do seu tempo. Diante de várias contradições espíritas, de pessoas meio fanáticas, de pessoas que estavam apoiando a guerra, o fascismo, a morte, Eusínio falava que o espiritismo e os espíritas não podiam ser assim. E nos seus livros ele não tinha medo de criticar, de falar que algum espírito tinha falado abobrinha, ou que algum médium estava falando abobrinha, ou que o próprio Kardec tinha errado nas suas considerações. E isso incomodou muito a Federação Espírita. E então, a sua obra foi deixada de lado, ainda mais depois da sua morte. E o que ele propunha era que o espiritismo voltasse os seus olhos para a realidade objetiva das coisas, que não era possível a gente fazer um reino, fazer um mundo melhor, olhando só para o nosso próprio umbigo. E aí, mais um contexto interessante é sobre a tese do espiritismo de vivos. Esse livro que a gente citou, Os Espíritas perante a Paz e o Marxismo, é um livro que é uma troca de cartas. E ele está trocando cartas com um homem chamado Leopoldo Machado. Esse foi um grande espírita da Bahia também, que ajudou o Pacto Áureo, que fundou a Federação Espírita. E então, esse Leopoldo acreditava, uma coisa também muito contrária àquilo que pensava-se na época, que o espiritismo não podia ficar interessado somente em converter os obsessores do espaço, como ele escreveu. Que o espiritismo tinha que servir para trazer a alegria de viver para aquelas pessoas. Que nada adiantava a FEB ficar se preocupando com converter os desencarnados e deixar com que as pessoas encarnadas sofressem. E aí Eusínio Lavini gostou muito dessa ideia do Leopoldo Machado e ele vai estender isso até mais, de forma mais profunda do que o próprio Leopoldo. E aí, inspirados nessa tese, nessa crítica, nós temos algumas considerações com base naquilo que diz Eusínio Lavini. A primeira coisa é a seguinte: como nós podemos construir um reino, condizer com o ensino de Jesus, se em nossas vidas nós insistirmos em olhar apenas para nós mesmos? Será mesmo que o nosso único papel como espíritas é de fazer a reforma íntima? Claro, a reforma íntima é importante, aquela ideia de melhorarmos os nossos atos. Mas será que é só olhando para dentro de nós, as nossas imperfeições? Será que a gente tem que esperar ser perfeito para fazer alguma coisa para as pessoas que sofrem? O que nós espíritas estamos fazendo como espíritas para diminuir a dor dos nossos irmãos, para melhorar o mundo que nós vivemos? Como nós temos contribuído para a sociedade? Muitas vezes, e isso é uma crítica que ele fez na década de 50, ou seja, 70 anos se passaram, e aquilo já acontecia no seu tempo. E ele fala quantas vezes as nossas únicas preocupações são com a reforma íntima, ou então com a regeneração planetária, ou então com a conversão dos obsessores do espaço, ou com uma caridade que se transformou com esmola.
Será que faz sentido a gente terceirizar a melhoria do mundo para Jesus na condição de governador da terra? Será que Jesus não faria diferente no nosso lugar? Porque quando Jesus esteve aqui, ele não terceirizou a obra para Deus. Não disse Jesus que Deus e os anjos fariam tudo para aqueles homens. Pelo contrário, Jesus, inspirado em Deus, arregaçou as mangas e fez algo novo. Então, será que essa caridade que nós estamos fazendo condiz mesmo com o ensino de Jesus? Porque quantas vezes, dentro das casas espíritas, e nós mesmos acreditamos de forma confortável nessa ideia, que nós temos que fazer a caridade porque ela é um bem que nos faz evoluir. A gente faz a caridade porque ela é boa para a gente, porque é a gente que está avançando. E aí, qual é o valor de uma caridade feita para nós mesmos? Fazer a caridade pensando na nossa evolução, ou pensando no bônus hora, ou naquilo que vai nos beneficiar de alguma forma, não é caridade. A caridade tinha que ser algo que nós fazemos com vergonha de estar fazendo. Porque, como não deve ser triste estar na posição de receber uma cesta básica, ou de ter que bater de porta em porta pedindo comida? Nós não devemos fazer a caridade, se sentir bem com a caridade. Temos que fazer a caridade com vergonha e pedindo desculpa para aquela pessoa por não poder fazer mais. Enquanto nós repetirmos que o Brasil é a pátria do Evangelho, que é o coração do mundo, e que todos os males e as dificuldades estão nos planos do Cristo, nós não vamos fazer nada, nós não vamos construir um mundo melhor. O Brasil pode ser a pátria do Evangelho quando aqui não tiver pessoas que passam fome, quando aqui não tiver pessoas que sofrem preconceito, quando aqui não tiver mais esse tanto de crises que nós vemos acontecendo diariamente no jornal. E enquanto nós fizermos do Espiritismo uma doutrina nada diferente das outras doutrinas cristãs, com respeito às outras, claro, enquanto nós transformarmos o Espiritismo em uma crença presa em dogmas, transformarmos as obras de determinado espírito, ou até as obras de Kardec como coisas inquestionáveis, como leis sagradas escritas há 200, 300 anos atrás, nós não vamos estar contribuindo com o progresso. E aí Eusênio vai nos falar que nós temos que transformar as casas espíritas no lar da comunhão e do amor, onde todos os assuntos são aceitos, e assim nós temos que eliminar os interesses humanos, os preconceitos e a omissão. A casa espírita deve ser o lugar, na opinião de Eusênio, em que todos arregassem as mangas para construir o reino, em que todos nós que estamos aqui, vocês que estão sentados, todos os trabalhadores, eu que estou aqui na frente, tínhamos que nos conhecer, saber das nossas dores, cada um saber da dificuldade, auxiliarmos e darmos as mãos uns aos outros para melhorarmos juntos uns com os outros. E aí a gente vai concluindo com a seguinte reflexão, voltando para Herculano. Herculano chamava a renovação do espiritismo, abandonando esse aspecto de neutralidade, de conservadorismo e de uma religião fanática, ele chamava isso de espiritismo social. E ele chama de espiritismo social porque não se fecham as portas para o progresso ou para as dores e para as questões do mundo. Pelo contrário, nós estamos de portas abertas para uma realidade nova, onde nós seremos os militantes de um mundo melhor, de um mundo mais progressista, de um mundo sem dores e sem ofensas. Hoje em dia, isso na época de Herculano não era uma coisa tão forte, mas hoje em dia nós espíritas podemos estar ao lado daqueles que sofrem, tomar o partido, não o partido, tomar o lado daqueles que choram, daqueles que passam fome, tomar o lado dos pobres, das pessoas que lutam por igualdade racial, por pessoas que lutam pela igualdade de gênero, por pessoas que lutam pelo direito de existir, por pessoas LGBT, por pessoas de diferentes crenças, diferentes cores. Nós devemos defender o direito à vida, mas não somente naquela hora do nascimento. A vida como um todo, uma vida justa, uma vida saudável, uma vida igualitária, uma vida onde todos podem, como quis Jesus, usufruir dessa festa que é o reino de Deus. E somente assim, quando nós dermos as mãos uns para os outros, abandonar essa ideia de reforma íntima sozinha, egoísta, individualista, e olharmos para os outros como os nossos irmãos que vão caminhar conosco, aí sim nós seremos uma célula do reino de Deus. E aí nós precisamos dividir entre nós esse sonho bonito e utópico que foi o reino de Jesus, onde todos foram e são iguais. Esse reino que Jesus chamou de o reino de Deus. E aí eu gostaria de caminhar para o final, para a nossa prece, voltando para aquele versículo do começo. Lucas descreve a cena em que Jesus diz aos seus discípulos que as pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul,
todos para festejarem, celebrarem a grande festa que é o reino de Deus, um reino onde as pessoas são felizes de verdade. Como nós poderemos participar dessa festa se o reino ainda não existe? Como nós poderemos participar dessa festa quando o reino existir, se nós nada fizemos para o reino ser feito? Só participará da festa de Lucas, escrita por Lucas, de Jesus, aqueles que agem, que arregaçam as mangas e que constroem o reino. E para fechar, como prece final, gostaria de cantar uma música chamada Pão em Todas as Mesas, uma música muito bonita, para encerrar. A mesa tão grande, vazia de amor e de paz, onde há luxo de alguns, alegria não há, jamais. A mesa daquela alegria nos quer ensinar que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar. As forças da morte, a injustiça e a ganância de ter, agindo naqueles que impedem ao pobre viver. Sem terra, trabalho e comida, a vida não há. Quem deixa assim e não age, a festa não vai celebrar. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. Irmãos, companheiros, na luta vamos dar as mãos, na grande corrente do amor, na feliz comunhão. Unindo a peleja e a certeza, vamos construir aqui na terra o projeto de Deus, todo o povo a sorrir. Que em todas as mesas do pobre haja festa de pão, e as mesas dos ricos vazias sem concentração. Busquemos aqui nesta mesa do pão redentor, do céu, a força e a esperança que anima o povo de Deus. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. Bendito Mestre amado, Jesus vencedor, no pão partilhado a presença Ele nos deixou. Bendita é a vida nascida de quem se arriscou na luta pra ver triunfar neste mundo o amor.
Obrigado a todos, que hoje eu possa ter conseguido dividir o meu sonho, que é o reino de Jesus entre todos nós. Um reino mais justo, onde todos têm o seu lugar e o seu espaço. E que todos vocês possam também sonhar com esse reino, ou com aquele reino mais parecido com o do Herculano, que começa dentro de nós, ou com o reino do Eusínio, que começa com todo mundo dando as mãos. Independente das nossas opiniões, das nossas crenças, das nossas divergências, que nós possamos juntos fazer com que o reino do Cristo nasça em nós, no mundo, e que vivamos todos juntos felizes. Obrigado. Então, que nós possamos fechar os nossos olhos, agradecer então a Deus, nosso Pai, agradecer ao Mestre Jesus, o rei que não foi rei, que não usou coroas, o homem que espalhou entre os homens o amor, a igualdade, a união, a fraternidade, o homem que foi até o madeiro em nome da sua luta por um mundo mais justo. E que em nome desse mundo mais justo, todos os dias, a partir de hoje, nessa manhã de domingo, nessa semana que se inicia, nós possamos também lutar das nossas maneiras, seguindo os nossos atalhos ou os nossos caminhos retos, possamos juntos construir o reino do sonhador que foi Jesus de Nazaré. Que assim seja, graças a Deus.